Oi, você tem dúvidas sobre coesão textual? Fique comigo, depois da vinheta eu vou dar as principais dicas sobre este tema. Olá, eu sou Andréia Mota, editora do blog conversadeportuguês.com.br e no vídeo de hoje eu vou falar para você um pouco sobre o que é coesão textual. É muito simples, são dicas muito rápidas. Bom, primeiro nós vamos começar pela definição, pelo conceito do que vem a ser coesão textual. Eu costumo dizer aos meus alunos que os elementos coesivos funcionam como uma linha costurando um texto ou como os elos de uma corrente. E você vai entender isso junto comigo, você vai perceber como isso se dá a partir dos exemplos que eu trouxe para você. Então, qual é o conceito de coesão? Como nós podemos falar a respeito disso? Coesão é uma relação semântica entre os elementos de um texto e contribui para a sua clareza. O que vem a ser exatamente uma relação semântica? São relações de sentido. A coesão é um elemento que contribui para a evolução do texto, para a progressão do texto. Bom, vamos ver aqui um ótimo exemplo de como estabelecer coesão e depois eu vou mostrar para vocês outros exemplos. Reparem nessa estrutura, nessas duas frases na minha tela. A camisa de Marcos é amarela, a minha é azul. Reparem que eu tenho uma identificação de um sujeito aqui, que é a camisa de Marcos, na primeira frase. Na segunda, eu tenho apenas a minha. Mas é a minha o quê? É a minha camisa. Reparem, o que eu estou falando aqui é sobre a camisa do Marcos. Então, reparem aqui, né? Vou destacar aqui para você. Vou fazer esse destaque para você aqui. Reparem que o que nós estamos falando, neste momento, é sobre a camisa do Marcos. Então, existe uma relação de sentido entre essas duas frases. A camisa de Marcos é amarela, a minha é azul. A minha é o quê? A minha camisa. Ora, Andréa, isso é um recurso de coesão? Sim, isso é um recurso de coesão. Você vai perceber daqui a pouco que isso é um recurso de coesão que nós chamamos de elipse. Elipse por quê? Porque você omitiu. Cuidado aí, não confunda, né, esse recurso de coesão com a figura de linguagem. Então, a gente tem aí um recurso de coesão. Eu usei uma elipse, que você aprende também lá nas figuras de linguagem, você também estuda isso lá, mas o que a gente não lembra de dizer quando estuda a figura de linguagem é que ela funciona também como um recurso de coesão. Então, eu falei ainda há pouquinho, não confunda, para você não achar que essa é uma aula sobre figura de linguagem. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a elipse é, sim, um recurso coesivo. Okay? Entendido aqui? Sigamos, então, para o próximo exemplo. Ontem fui conhecer a nova casa de Pedro. Ele a comprou há um mês. Ora, reparem que nós estamos falando de quê? Primeiro dado. Primeira pergunta. Quem comprou a casa? O Pedro. Ele comprou o quê? Uma casa nova. Então, reparem que eu tenho numa primeira frase. Ontem fui conhecer a casa nova de Pedro. Ele a comprou há um mês. Eu tenho dois elementos aqui que atuam como elementos de coesão. Primeiro, esse pronome pessoal, ele. Esse pronome pessoal, ele, refere-se aqui a quem? Refere-se a Pedro. Vou marcar aqui com uma outra cor. Né? Vou colocar aqui esse azulzinho. Então, reparem que ele refere-se a Pedro. Vou marcar o Pedro também com a cor azul, para que você perceba que esses elementos estão conectados. Pedro comprou o quê? Pedro comprou uma casa nova. Comprou
né? Você foi conhecer a casa nova do Pedro. Vou marcar aqui, casa nova em verde. Na frase seguinte, essa casa nova é retomada por que elemento? Por um pronome oblíquo, que eu vou marcar também aqui em verde. Reparem, ontem fui conhecer a casa nova de Pedro, ele a comprou há um mês. Eu não preciso dizer, ontem fui conhecer a casa nova de Pedro, Pedro comprou a casa nova há um mês. Então, reparem que eu tenho dois elementos, dois pronomes que atuam em referência a dois elementos que estão na frase anterior. Ele refere-se a Pedro e esse a, pronome oblíquo, refere-se à casa nova. Ok? Sigamos com mais um exemplo. Bom, aqui nos primeiros exemplos nós comentamos os recursos, mas eu não dei nomes para eles. Então, nesse outro exemplo, nós vamos perceber que um dos recursos de coesão é a referência. Então, vamos lá. O cigarro é o maior causador de mortes evitáveis no mundo. Ele aumenta a ocorrência de cânceres do pulmão, garganta e laringe, por exemplo. Então, aqui nós estamos falando de quê? Estamos falando do cigarro. Vou marcar aqui com esse lilás. Estamos falando do cigarro. Ele é o maior causador de mortes evitáveis no mundo. Ele aumenta a ocorrência de cânceres do pulmão. Quem aumenta a ocorrência de cânceres do pulmão? O cigarro. Preciso escrever cigarro de novo? Não, eu posso substituir por um pronome. Este pronome vai fazer referência a quem? A um sujeito que apareceu na frase anterior. Okay? Outro exemplo aqui, seguindo o mesmo modelo lá, a mesma frase um pouquinho modificada. O cigarro é o maior causador de mortes evitáveis no mundo. Repare que esta primeira frase é exatamente a mesma que já aparecia para nós lá no outro slide. Seu uso aumenta a ocorrência de cânceres do pulmão, garganta e laringe, por exemplo. Reparem que eu mudei um pouco. No primeiro eu tinha ele aumenta a ocorrência e no segundo eu coloquei o quê? Seu uso. Vou marcar de novo o cigarro aqui e vou marcar seu uso. Seu uso por quê? Porque é o uso do cigarro. Eu poderia dizer o uso do cigarro aumenta a ocorrência de câncer do pulmão, garganta, laringe, por exemplo. Mas reparem que se eu escrever o uso do cigarro, eu vou repetir desnecessariamente um termo. Então, eu troco o cigarro pelo seu uso e coloco aqui um pronome possessivo que vai fazer referência a algo que eu já havia dito. Continuamos aí com a mesma frase alterada. O cigarro é o maior causador de mortes evitáveis no mundo. A seguir, veja quais são os órgãos mais atingidos por câncer. Reparem que eu não tenho uma retomada explícita, mas eu tenho essa expressão a seguir. Vou marcar aqui com uma outra cor. Ela não fez uma retomada de fato, mas ela vai servir para introduzir um elemento novo a esse texto. Então, eu falei do cigarro, falei que é o causador de mortes no mundo e falei quais são os órgãos mais atingidos por cânceres decorrentes do uso do cigarro. Um outro tipo de recurso coesivo são as anáforas. Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista negra. A escritora maranhense publicou seu primeiro romance, Úrsula, em 1859. Ora, o que é essa anáfora aqui? Aqui realmente a gente não pode confundir com a figura de linguagem. Na figura de linguagem, a anáfora é uma repetição de termos. Tá? No recurso coesivo, significa o quê? Aqui eu tenho Maria Firmina dos Reis, que eu vou destacar com uma outra cor, e aqui eu tenho a escritora
maranhense. Então, este é o meu recurso coesivo, é uma coesão, é uma coesão anafórica. Eu falei da Maria Firmina dos Reis no momento, depois eu substituir por um termo, uma anáfora que retome algo sobre ela. Então, eu estou dizendo que Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista negra brasileira. Maria Firmina dos Reis, a escritora maranhense. Okay? E aqui, por último, um recurso por elipse. Novo, que eu havia mostrado lá no início, Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira, publicou seu primeiro romance, Úrsula, em 1859. Reparem que aqui falei novamente da Maria Firmina dos Reis, não existe uma retomada de temas sobre ela, na verdade, o que existe é uma ausência. A frase seguinte, um sujeito que parece ser um sujeito oculto porque ele está implícito. Eu já sei que o sujeito neste período é Maria Firmina, que já havia aparecido em um outro momento. Ok? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula super rápida sobre elementos coesivos. Não deixe de seguir o canal e até o próximo vídeo.